Está no ar mais uma edição do Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP Senar Paraná. Nesse podcast, nós, equipes de jornalistas, comentamos as principais notícias que aparecem no Boletim Informativo, a nossa revista semanal. Você aí, ouvinte, que já é assíduo, né, do podcast, talvez esteja estranhando um pouco a voz de quem apresenta esse podcast. Eu, Bruna Fioroni, estou aqui na missão de substituir o nosso host, André Amorim, que está em viagem aí pelo Paraná, né, para trazer mais novidades nos próximos boletins. Essa edição é a 1495 e antes da gente começar a falar sobre as notícias aí da semana, vamos apresentar os nossos companheiros de mesa. Olá, Felipe Aníbal, como vai? Salve, salve, Bruna, você que nos ouve, tudo bem? Sem o André hoje, mas com a presença ilustre que você já vai apresentar daqui a pouquinho, né? Antônio Senkowski, tudo bem? Como vai? Tudo bem, um grande abraço aí já para todos que estão nos ouvindo e para todos os nossos colegas aqui do bancada. E bom, hoje nós temos uma presença ilustre, né, do nosso técnico do Departamento Econômico da FAEP, Luiz Eliezer, que vai aí comentar um pouco sobre uma análise que ele trouxe na edição desse boletim. Olá, Luiz, como vai? Olá, Bruna, é um prazer estar aqui falando com o amigo ouvinte. Então vamos lá, vamos começar. O Luiz fez uma análise, né, que aparece aí nas páginas desse boletim sobre a contratação de crédito rural, que o Paraná tá perdendo liderança, né, nesse campo. Luiz, conta um pouquinho mais pra gente, né, o que está acontecendo. Bom, o que nós fizemos foi fazer um comparativo aí do primeiro trimestre das contratações de crédito rural do Plano Safra 2019-2020, né? E o que a gente pôde perceber no primeiro momento? O Paraná, ele é sempre o principal contratante do Plano Safra, mas nesse primeiro trimestre a gente perdeu por muito pouco para o estado do Rio Grande do Sul, né? Nós contratamos aí 17,7% do total, enquanto os gaúchos contrataram aí 17,9% do total para esse primeiro trimestre. E tem algum motivo específico dessa perda, né, de liderança? Bom, a gente é praticamente um empate ali, é muito na margem essa diferença. A gente teve a redução da contratação de créditos em algumas linhas, aumento em outras. A diferença está justamente no detalhe de cada conta, né? E tem quais os impactos na prática, né, desse resultado? Tem algum impacto prático disso? Bom, o produtor, né, nesse primeiro trimestre ele tem acessado, a gente percebeu um aumento das contratações de crédito para essa safra. A gente percebeu uma redução apenas no crédito para comercialização, que é aquele crédito em que o produtor deixa o seu produto armazenado para comercializar, esperando o melhor momento de preços. É aquele crédito que garante o preço mínimo. A gente teve uma redução nessa conta justamente porque a gente está num bom momento de preços das commodities agrícolas e pecuárias. Então, os produtores não têm acessado muito essa linha. Por outro lado, aumentou bastante a linha de investimentos e de industrialização. O Paraná ele é líder na captação dos recursos para industrialização, principalmente na pecuária, né? Que é aquele crédito para construção de frigoríficos, voltado para industrializar principalmente proteína animal. E falando em crédito para a pecuária, vamos falar um pouco aí sobre a matéria de capa desse boletim, que fala justamente sobre novidades aí em relação ao licenciamento ambiental, né? A dispensa do licenciamento ambiental dos pecuaristas, que é um requisito aí inclusive para a contratação de crédito financeiro. O Antônio Senkowski, né, que fez essa matéria, vai contar um pouquinho pra gente o que mudou, né, na prática. Antônio, conta aí. Bom, essa é uma questão aí que há muito tempo os produtores vêm debatendo nas comissões técnicas aqui na FAEP. Todas as lideranças estão empenhadas em tornar mais claro, né, e melhorar assim, os requisitos para que os produtores possam ter essa dispensa de licenciamento ambiental. Acho que antes de começar a entrar e falar um pouquinho sobre as mudanças, são muitas, né, para acompanhar mesmo. As pessoas que tiverem interesse vão ter que dar uma olhadinha nas páginas do boletim informativo. Mas antes de entrar em detalhes, eu acho que é importante enfatizar que a dispensa de licenciamento ambiental não é um afrouxamento nas regras ambientais, né? Muito pelo contrário, é uma maneira de regulamentar isso, né? Porque tem muitos produtores que são pequenos. A gente sabe que a maioria dos produtores do Paraná tem as características de pequenas e médias propriedades, né?
E muitas vezes um produtor pequeno e médio, ele não tem condições de cumprir todos aqueles requisitos em termos de requisição de documentos e certidões. A burocracia, né, Antônio? A burocracia toda de um grande, né? Muitos negócios no Paraná hoje estão inviabilizados porque eles não conseguiriam cumprir com essas questões burocráticas. Mas eles têm condições, sim, do ponto de vista ambiental, de fazer as coisas todas corretamente, destinar os dejetos de uma forma adequada, áreas de preservação e tudo isso, né? Então é uma maneira de se realmente incluir todos esses produtores menores, pequenos e médios nessa questão da produção, gerando mais renda, com certeza. Muitas pessoas que hoje ainda não conseguiram até hoje na sua história implantar negócios, hoje terão então esse reconhecimento da Secretaria do Meio Ambiente, né, que agora se chama Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, de poder fazer seus negócios. Então essas mudanças, elas diminuíram a burocracia para o produtor, né, principalmente os pequenos e médios produtores. Isso, na prática é isso, facilitou a vida do produtor e ao mesmo tempo modernizou essa dispensa de licenciamento ambiental, fazendo com que os produtores tenham mais condições de ter sistemas produtivos sustentáveis, né? Então, vou citar alguns exemplos aqui, né, de como era a antiga legislação. Nós tivemos o apoio aqui da nossa técnica do Departamento Técnico Econômico, a Carla Beck, que acompanha toda essa parte do meio ambiente há muito tempo e nos passou aqui um resumo disso. Inclusive tem uma análise dela no boletim que explica melhor isso. Mas, por exemplo, um setor que tem uma mudança muito significativa é a avicultura. Antes, a legislação previa que podia pedir a dispensa de licenciamento ambiental os empreendimentos numa área construída de até 1.500 metros quadrados. Agora esse limite foi para 6 mil metros quadrados. Outro setor que teve um impacto bastante significativo foi a produção de leite. Antes existia uma legislação que previa até 80 cabeças de gado de leite em confinamento. Agora são várias categorias, né? Então você tem aí em área de bovinocultura de leite, novilhas, você pode ter em confinamento até 160 cabeças. Animais em lactação semi-confinados até 180 cabeças. E reforçando que todos os setores outros que tiveram também mudança, suinocultura, aquicultura e maricultura, elas estão detalhadas aqui no boletim informativo. Perfeito. Então, lembrando, né, que cada setor aí tem as suas especificações, né, da dispensa do licenciamento, e cada setor teve as suas mudanças aí específicas. Então, ouvinte aí, produtor que está interessado, que quer saber mais um pouco no boletim, tem todos os detalhes, né, de acordo com cada setor, aí de como era e como ficou, né? Isso, e é importante lembrar, né, que a dispensa não quer dizer que é só a pessoa começar a produzir e pronto. Não, ela vai passar por um procedimento de verificação, se a documentação está toda correta. Então, o produtor que tiver se enquadrar nessas categorias que estão descritas, ele vai precisar entrar com um pedido de dispensa. Então, mais uma vez reforçando, não é um afrouxamento, né? Então, a gente traz isso e eu recomendo muito para as pessoas que têm interesse nesse assunto e que são possivelmente pessoas que se enquadram nessas categorias, que leiam o boletim e procurem o Sindicato Rural, porque vale a pena aí dar uma olhada com carinho nesse material que a gente preparou. Perfeito, é isso aí, gente. Menos burocracia, mas mais modernidade, né? Uma modernização aí para facilitar a vida dos pecuaristas do Paraná. E continuando a falar de pecuária, né? Agora nós vamos falar de frango. Você sabia que mais da metade dos produtos avícolas exportados para a China são do Paraná? Pois é, o nosso jornalista Felipe Aníbal vai contar um pouquinho mais sobre essa matéria aí que aparece nesse boletim. Pois é, Bruna, quando se fala em China, naturalmente você fala de um mercado gigantesco, né? O maior mercado do mundo, e a relação comercial entre o Paraná e a China é muito intensa e está se intensificando cada vez mais, né? Então a ideia dessa pauta surgiu justamente desse dado, né? Quando a gente viu que metade do frango importado da China do Brasil provém do Paraná, a gente falou, putz, a gente tem que quantificar isso de uma forma mais profunda, né? Tem que ressaltar essa importância. Aí a gente pediu pro Luiz fazer um levantamento com base nos dados oficiais para a gente ter um cenário mais amplo e realmente mostrar de forma mais abrangente toda essa importância dessa relação comercial, né? Além disso, pelos dados do Luiz, apontaram que a China é o principal destino do frango brasileiro, né? Consumindo 20% de tudo que a gente manda lá para fora. E acho que o Luiz também poderia entrar nessa conversa agora para explicar um pouco, né, Luiz, por que essa importância da China como mercado vem crescendo
não só para a avicultura, mas para todas as proteínas animais. A gente, pegando os dados da série histórica, a gente percebe um aumento das compras de proteína animal, e aí eu estou falando de frango, estou falando de suínos, eu estou falando de bovinos também, ao longo do tempo, né? A China vem registrando um crescimento econômico muito acelerado nos últimos anos, o ritmo caiu um pouco agora, mas agora tem outras questões pontuais que aumentam a demanda chinesa pelas proteínas do Paraná. Eles estão passando lá por peste suína africana, eles estão vindo habilitar mais plantas frigoríficas, há uma demanda muito grande pelos nossos produtos. E o frango é o carro-chefe aí, quando a gente analisa as 3 principais proteínas animais, né? 50% do que o Brasil exportou saiu do estado do Paraná. O Paraná teve plantas habilitadas, se eu não me engano, das 7 novas plantas, 3 estão aqui no Paraná. 4, né? 4 estão aqui no Paraná. Ou seja, é um mercado que nos demanda no curto, no médio e também no longo prazo. Sabe o que me chamou muita atenção? E se a gente olhar o gráfico, é uma curva ascendente, né? Tanto o gráfico... É um voo de galinha, né? Tá aí o Antônio com os seus trocadilhos. Contribuindo. Muito bom. Mas assim, é uma curva ascendente, né, Luiz? Tanto no que o Paraná está na participação do Paraná, quanto no que a China está importando do Brasil. É uma tendência de alta mesmo? Esses dados são suficientes para a gente afirmar que é uma tendência de alta, ou seja, que a China vai continuar ampliando esse consumo, que o Paraná vai continuar tendo posição de destaque nisso? Sem dúvida, Aníbal. É uma tendência, sim, esse aumento das importações por parte da China. De curto prazo, eles têm aquele problema da peste suína africana, e um frango para ele, do ovo até o frango na mesa, são 45 dias. Já um suíno leva 6 meses, até mais. É muito mais rápido a reposição, muito mais dinâmica. Exato. Né? E eles estão precisando de proteína, né? O rebanho suíno dele já foi bastante afetado. Todo o leste asiático ali, a Ásia, de modo geral, tem sofrido com a peste suína africana. Eles têm, no curto prazo ainda, eles têm festividades, grandes feriados lá, o que demanda também. E, em nível de mundo, o principal fornecedor nesse momento é o Brasil. É o país que reúne mais condições para atender esse mercado. Tá aí, então, doutora Bruna, fica a recomendação para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, assim, ler o boletim, porque tem ali os gráficos explicando certinho, trazendo todos esses números, um gráfico muito visual, muito bonitinho. Exatamente. Trabalho do Robson Vilauba. Alô, Robson, um abraço. E é bom reforçar também aí a vocação paranaense, né, na produção de proteína animal, principalmente do frango, e que colabora aí para essa preferência, vamos dizer assim, pelo produto paranaense. E falando também de exportação, né, vamos continuar falando um pouquinho mas por um lado mais técnico agora, vamos dizer assim, né? Você aí, ouvinte, já deve ter ouvido falar da Lei Candir, né? E não sei se está ouvindo falar também que tem um debate aí muito em alta sobre a suspensão da Lei Candir. Tá na berlinda, né? E viria aí a trazer reflexos bastante negativos para o setor agropecuário, né? Primeiramente, Felipe Aníbal, explica um pouquinho pra gente o que é exatamente a Lei Candir. Bom, a Lei Candir ela foi sancionada em 1996 e é uma lei que ela prevê isenção de impostos de exportação para produtos primários, ou seja, produtos do agronegócio, basicamente. E até o Luiz pode falar melhor que eu, mas foi uma lei muito importante para consolidar o agronegócio paranaense, né, que ela alavancou as exportações. Na ocasião que essa lei foi pensada e foi sancionada, o Brasil precisava ter uma balança comercial positiva, e essa lei contribuiu de forma direta para isso, não só para isso, né? Com o aumento das exportações de produtos primários, o agronegócio pôde se modernizar e ocupar o espaço de destaque que ocupa hoje. É mais ou menos isso, Luiz? Isso mesmo, Aníbal. A Lei Candir, ela isenta do ICMS, né? O ICMS na exportação de produtos semi-manufaturados ou produtos primários, justamente para dar esse dinamismo para o setor agropecuário. E aí uma preocupação que vem muito é que a gente não deve exportar impostos. Isso fere qualquer lógica econômica de comércio. Isso é uma medida muito... A Argentina fez isso por muitos anos e o resultado está aí. Ela acabou com a agropecuária deles. Eles começaram a tributar muitas exportações, chamadas de contenções. Isso provocou um encolhimento do setor produtivo argentino. Menos máquinas foram compradas, o produtor não tinha
motivos para investir. O produto dele perdeu competitividade no mercado internacional. Então essa é a nossa preocupação. O fim da Lei Candir vai reduzir a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros. Com a exportação a gente está trazendo dinheiro internacional para circular aqui dentro, mais ou menos isso? Exato. A gente não deve então exportar esses impostos, né? A gente não deve onerar lá o nosso... acaba onerando o produtor, isso é repassado ao longo da cadeia produtiva. E isso é bastante temerário. E tem algumas opiniões, alguns estudos que falam do impacto disso, né? Que seria muito negativo, não só para uma cadeia específica, né? Não só para o agronegócio, mas para a economia do país, não é? Seria um impacto generalizado, vamos dizer assim. A gente pode falar como impacto geral mesmo na economia. Pode afirmar isso. E a gente, mais uma vez, eu volto no caso da Argentina. Basta olhar experiências que eles tiveram tributando as exportações, né? O parque de máquinas agrícolas dele é antigo, é totalmente deteriorado. Diminuiu a renda do produtor. O produtor não tinha motivo para melhorar a tecnologia na produção. A tecnologia da produção dele ficou bastante aquém do que ele poderia como potencial, porque ele está pagando o imposto. Ou seja, o fim da Lei Candir traria uma redução da competitividade. Seria menos dinheiro circulando no mercado. Exato. Agora, por que a gente está discutindo isso? Acho que é importante dizer que desde o início desse ano, o governo o ministro da Economia, que tem uma matriz mais neoliberal, é contra esses subsídios, esses incentivos, né, à produção, e esse assunto voltou a tramitar no Congresso com a revogação, a suspensão dessa lei, né? Exatamente. Então aí é importante salientar o trabalho da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, de todas as federações de agricultura, no sentido de sensibilizar os deputados a manterem essa lei, né? Mostrando com estudos técnicos a importância da manutenção da Lei Candir e o impacto que o fim da lei provocaria não só no agronegócio, mas, é claro, como a gente frisou aqui, em toda a economia. Levar informação embasada, né? Levar números, mostrar mesmo como esse impacto seria aí extremamente prejudicial, né? Tanto, não só para o agronegócio, né? Mas para a economia no modo geral. E está dentro das atribuições da CNA e das federações fazer esse trabalho político, né? E quando eu digo trabalho político, não é nem no sentido negativo, né? Geralmente se fala em política, você já leva para um viés negativo. Não. É mostrar o impacto disso com base em estudos, em dados oficiais. Não é nada inventado, não é opinião. A CNA está fazendo esse trabalho, todas as federações também continuam, né? Então a expectativa é de que essa luta ganhe corpo e que tenhamos aí, de repente, uma solução, entre aspas, nas próximas semanas. E pelo que a gente vem tratando também, né, eu gostaria de lembrar que algumas edições atrás, esse ano ainda, nós fizemos uma matéria levantando como é o cenário de subsídios à agricultura em outros países e no Brasil. E o quanto o Brasil tem menos incentivos que os grandes produtores internacionais de alimentos, né? Então, parece que no caso de cair uma lei como essa, né, e voltarmos aí aos tempos de Brasil colônia praticamente, isso, né? Bem lembrado, Antônio. Isso estaria na contramão do que acontece na produção internacional, né? Então nós estaríamos voltando muitos séculos na história, né? Então Exato. Acho que tem que haver toda essa mobilização mesmo aí para debater esse assunto com argumento, com dados e não, né, com suposições. Exatamente. Perfeita observação. Então você, ouvinte aí que quer saber um pouco mais sobre a Lei Candir, né, sobre os impactos negativos que a suspensão dessa lei traria aí pro agronegócio e para a economia brasileira, na edição desse boletim tem uma entrevista com o coordenador econômico da Superintendência da CNA, que falando, né, sobre tudo isso aqui que a gente já discutiu, mas de um modo assim mais aprofundado, vamos dizer assim, e elencando, né, todos os pontos negativos da suspensão dessa lei. É o Renato Conchon, que esteve aqui na FAEP nessa semana, inclusive. Exatamente. Bom, é isso. Ficamos por aqui com essa edição do nosso Boletim no Rádio. Lembrando que você pode acessar as outras edições do nosso podcast no nosso site www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os nossos conteúdos, né, outras matérias, o boletim informativo no formato PDF para você acessar. Tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E lembrando também que esse podcast está no Spotify. Procura lá que você vai encontrar. E a edição desse podcast é de Lucas Silva, a coordenação da comunicação do Sistema FAEP Senar Paraná de Carlos Guimarães. Ficamos por aqui e até a próxima!